segundo mandato da Dilma. Ao final, no início de 2016, para vocês terem uma ideia, o mercado futuro de dólar precificava ou esperava, agora para 2018, que a cotação do dólar estaria em R$6. 6. Era a aposta de muitas casas de investimento, que ia até além. Bom, gente, está em 3,30. Abaixo até, né? A inflação embutida nos títulos públicos que são indexados ao IPCA, né, indexados à inflação, a inflação embutida ali, a expectativa é que para 2018 a inflação já estivesse próxima de 10%. Está em 3%. Os economistas lá no início de 2016 discutiam o risco do Brasil já estar caminhando numa patologia da economia que se chama dominância fiscal, que é quando a confusão fiscal é tão grande que as pessoas começam a ter medo de calote e a expectativa da inflação sobe e o câmbio vai embora e o Banco Central, nessas condições, perde o controle da inflação. Era essa a discussão, por isso que o mercado financeiro estava desse jeito. A gente não enxergava fundo do poço. O Luiz Stuberger, grande lenda do mercado financeiro, grande gestor do Fundo Verde, alertava, no fundo do poço tem um alçapão. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Por que a gente mudou essa realidade? Porque começou a arrumar essa agenda fiscal e trouxe uma agenda para o país. Nós temos hoje uma agenda. O que trazia desespero ali, no final, na gestão Dilma, é porque não sabia o que fazer. Era uma crise instalada, todo mundo sabia que ainda ia piorar mais, e era um governo que não sabia para onde ir. Não tinha, era médico que não conseguia fazer diagnóstico. E o paciente ali padecendo. Nós temos uma agenda em que o ponto essencial, que o primeiro ponto é a questão fiscal. Na hora que você traz essa agenda e começa a direcionar esforços para isso, monta time econômico, monta time, né, comprometido, e aqui a importância da secretária Ana Paula Vescovi é essencial. Vocês não fazem ideia da qualidade do trabalho que ela faz. Vocês como capixabas têm que ter muito orgulho, porque é excepcional o trabalho dela. Aí você começa a arrumar a casa. Agora, existe ainda uma expectativa de reforma. Esse trabalho não está completo. Falta a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, não vai ter como estabilizar a dívida pública. Não vai ter. A gente já vê a manifestação desse colapso das contas públicas em vários estados e até no nível federal. É estado que não consegue pagar a folha de pagamentos, a folha do funcionalismo, é ponte que cai em Brasília. No nível federal também. A gente abre o jornal, meia volta, porque não tem dinheiro para pesquisa, porque não tem dinheiro para ciência, porque não gastou o que devia com tal coisa. Bom, a espinha dorsal do ajuste fiscal é a Previdência, é o gasto que mais pressiona as contas públicas. Em 2016, a gente gastou mais de 13% do PIB com a Previdência, isso, INSS mais servidor nas 3 esferas de Estado. A gente gastou 13%, mesmo sendo um país ainda jovem, ou seja, com poucos idosos em relação à população em idade ativa. O problema é que a gente está envelhecendo rapidamente, por questões que são conhecidas. Na década de 60, as mulheres tinham em média 6 filhos. Hoje, 1,9. Não repõe o casal. Além disso, para quem chega aos 60 anos, a expectativa de vida para as mulheres é aí até 85, os homens, sinto muito, é 80. Mesmo assim, mulher quer aposentar mais cedo.
alegando questões culturais que mudam com o tempo. Lá tinha 6 filhos, agora já não tem tanto. Enfim. 2030, a gente vai praticamente dobrar o número de idosos no Brasil. Praticamente dobrar. E 2030, esse 13 aqui pula para 17. 17, 18. A gente vai estar gastando muito mais do que países arrumados. Olha o Japão aqui, que é muito mais velho que a gente. O Japão é 3 vezes mais velho que a gente. Ou seja, sem reforma da Previdência, a gente fica pobre e velho. Vamos combinar que é uma combinaçãozinha desagradável. O Brasil tem muitos desafios. Tem um número que o professor Zé Márcio Camargo, que é um professor da PUC do Rio, soltou outro dia. Per capita, o que a gente gasta com os idosos no Brasil é 6 vezes o que a gente gasta per capita com as nossas crianças com educação e saúde. Gente, não pode. Não pode, isso é injusto. Outro número alarmante. A pobreza é muito maior com as crianças. 42% das nossas crianças está abaixo da linha de pobreza. É verdade que a linha de pobreza subiu, não é a mesma do ano passado. A ONU subiu aí o cálculo. Mas não importa, a gente está falando que tem um país aí de criança pobre. Enquanto, para quem se aposenta por tempo de contribuição, mulheres se aposentando com 52 anos, já entregando a minha idade para vocês, eu estou quase lá, e homens com 55. Vocês acham que faz sentido isso? E quem aposenta por tempo de contribuição não é pobre no Brasil, porque pobre aposenta por idade, ou 60 ou 65 anos, dependendo da categoria. Tem que fazer essa reforma. O presidente vai ter de capacidade política para apresentar algo realmente ambicioso. Por que eu estou falando isso? Eu vou explorar mais esse tema, mas por que eu estou falando isso? Hoje a gente tem os nossos políticos, aliás, todos os políticos, políticos experientes, todas as suas decisões são sempre ponderando o custo-benefício daquela decisão, daquela escolha. É assim que funciona. Hoje, o custo-benefício para o presidente Temer fazer uma reforma da Previdência é um custo muito alto, custo político muito alto. E o benefício fica para o próximo. O ganho que ele vai ter em termos de economia do orçamento seria muito pequeno. O número que a Fazenda soltou é que, se tivesse saído a reforma da Previdência, este ano a economia ia ser de 5 bilhões. Tudo bem que 5 bilhões num país que está quebrado, tudo está valendo, mas são 5 bilhões para um rombo de 120. Então, se o mercado financeiro tivesse super nervoso e vai ter calote e tal, claro que o benefício ia aumentar. Ele fala, não, eu vou fazer a reforma para acalmar o mercado financeiro, porque com o câmbio explodindo, com a bolsa despencando, o país vai acabar elegendo populista, vai ser pior. Mas nesse quadro hoje, que o governo, o mercado financeiro está dando sim o benefício da dúvida, está tudo tranquilo, eles falam, para quê? Eu não vou mexer nesse negócio. Agora vejam que a relação custo-benefício para o próximo presidente é totalmente diferente. Está início de mandato. Não fazer reforma significa não conseguir gastar mais nada. Aliás, pode significar não terminar o mandato, porque vai estar provavelmente não respeitando essas amarras constitucionais que limitam o crescimento do gasto público no Brasil. Tem duas, regra de ouro e regra do teto. Fora o ambiente macroeconômico, que ficaria uma loucura, seria uma questão de tempo, e aí também, por isso, não aguenta. O custo-benefício para o próximo presidente cai bastante. Então vai ter reforma. A questão é, de fato, do quanto pode se entregar. Claro que quanto mais o mercado financeiro aí estiver dando esse benefício da dúvida agora, claro
que a cobrança em cima do próximo presidente vai ser enorme. O próximo presidente não vai ter lua de mel, não. O time de transição vai ter que trabalhar muito, porque quando ele tomar posse, ele vai ter que estar já com as coisas, vai ter que já mostrar a que veio. Essa é a consequência dessa postura agora dos investidores, enfim. A outra coisa que cai no colo do próximo presidente é a própria decepção, a própria desconfiança da sociedade. E aqui eu quero falar da economia. Não é uma questão, né? Aqui eu como economista vou puxar a sardinha para o meu lado. Essa crise que a gente viveu foi uma crise muito grave. Foi uma crise que mexeu com famílias e empresas. Chefes de família perderam emprego. Diferente, é a primeira vez que a gente viu crise no Brasil trazer essa estatística de perda de emprego por chefes de família. As empresas passando por dificuldades financeiras e ainda agravando o quadro do desemprego, porque uma empresa que não consegue nem ter crédito para capital de giro vai demitir. Foi uma crise muito séria, cuja origem é fiscal. Mexeu onde não podia, em princípios básicos de política econômica. Não foi crise importada. Esse gráfico aqui da esquerda, que eu coloco a produção industrial do Brasil contra o resto do mundo, então a do Brasil é a linha cinza, o resto do mundo é azul, e aqui emergentes, só para ter uma noção, a gente tinha que crescer no ritmo dos emergentes, né? Somos um país de renda média, com tantos desafios sociais, mas como a gente tem custo Brasil, eles não têm, a gente tem potencial de crescimento menor, então... Agora, apesar de tudo, a gente vinha acompanhando o resto do mundo. Aí não aguentou. Né? Os equívocos de política econômica machucaram a indústria, foi o setor que sentiu primeiro. Por que a indústria sentiu primeiro? Primeiro porque a indústria é a mais sensível, a que mais sente o custo Brasil. A indústria tem carga tributária mais elevada, a indústria sofre a deficiência de infraestrutura, sofre a deficiência da qualidade da mão de obra. Lembrando que a carga tributária elevada vem junto também com toda essa complexidade. E a indústria, diferente do setor de serviços, que consegue ainda repassar alguma pressão de custos para os preços finais, eu não vou cortar meu cabelo na Argentina porque a minha cabeleireira aumentou o preço. A indústria, pois é, não consegue repassar. Os erros de política econômica foram, portanto, sentidos primeiro pela indústria. Na hora que você exagerou no estímulo da economia, taxa de desemprego caiu além do que o país suporta, salários crescendo além do que o país suporta, foi uma pressão de custo que a indústria não aguentou. Então, no final, aquela inflação que a gente viu machucou mesmo. Machucou esse setor porque as margens não foram sendo deprimidas. Margem deprimida, você não investe. Se você não investe, a sua produção alguma hora vai cair. E aí é óbvio que a indústria começa primeiro, mas acaba arrastando todo o sistema, porque era um país que estava doente. A outra coisa, e isso é importante, essa reflexão, todas aquelas medidas de intervenção do governo na economia, intervenção do Estado na economia, que muitas vezes foram celebradas, elas não funcionaram. É forçar a barra no corte de tarifa de energia daqui, é conteúdo nacional dali, desonerações tributárias sem pensar no que está fazendo, sai fazendo. Não funcionou. BNDES, a tal política de campeões nacionais deu errado. Ela não aumentou o investimento das empresas. É só ver, todas que estavam ali no Campeões Nacionais, está tudo quebrado. Para a gente recuperar a renda per capita pré-crise, se a gente crescer 3% nos próximos anos, e crescer 3% não é tão pouco assim, dada a nossa atual realidade.
Se a gente conseguir crescer 3% de forma sustentada nos próximos anos, quer dizer que a gente já está arrumando a casa. Nós vamos precisar de 5 anos para recuperar o PIB per capita pré-crise. Então, mesmo esse ano as coisas melhorando, e vão melhorar, tem muito trabalho que vai precisar ser feito pela frente. Medo do desemprego nas alturas. Não é à toa que os jovens estão tão irritados. Não é à toa. Porque na hora que o desemprego atinge os patamares que atingiu e os jovens particularmente sofrem mais, você está ceifando, né, oportunidades desse grupo. Bom, essa insatisfação, ela vai continuar ainda presente, vai diminuir, vai. Esse ano, certamente, a gente vai melhorar as condições econômicas. Mas é um país que quer, né, as pessoas querem voltar ali a sonhar, querem voltar para aquele patamar de consumo lá de trás. A outra coisa que cai no colo do próximo presidente é que ele vai ter que preparar o país para o fim do bônus demográfico. O que é o bônus demográfico e por que ele é tão importante? O bônus demográfico é esse descolamento que a gente tem entre a população em idade ativa, ou seja, mão de obra, que é a linha preta, e a população fora do mercado de trabalho, os jovens e as pessoas idosas. Esse bônus, quer dizer, esse descolamento, ele começou ali na década de 70, e isso foi um fator que ajudou a aumentar o potencial de crescimento do Brasil. Da mesma forma que a urbanização ajuda também. Mais fluxo de pessoas nas cidades, mais pessoas para segurar o piano, em relação a quem não segura. Isso aqui ajuda crescimento. Bom, o bônus demográfico, a gente tem alguns anozinhos pela frente, uns 5 anos mais ou menos. 2022, mais ou menos, 23, o bônus se fecha, que é essa flecha vermelha, ela vai começar a se encolher. Mais grave que isso, 2030 a gente começa a ter de fato encolhimento da população em idade ativa. Então o que acontece? Vão ser menos pessoas para segurar o piano em relação, né, no relativo, em relação a quem não segura o piano, a quem precisa ser segurado. Mais grave ainda para 2030, que daí esse encolhimento do bônus é mais rápido ainda. Se são menos pessoas para segurar o piano, cada uma delas vai ter que ser mais musculosa. O que significa ser mais musculosa? Ser mais produtiva. E a produtividade no Brasil, ela está estagnada. Então o próximo presidente tem que avançar, dar continuidade e avançar nessa agenda de melhora do ambiente de negócios, que eu fico muito feliz que seja a agenda de vocês aqui do Findes, que é a agenda progressista, é a agenda moderna, para destravar a produtividade, para que cada trabalhador seja mais produtivo. A nossa produtividade, essa linha preta, ela está praticamente estagnada desde meados da década de 80. Não atrapalhou o nosso crescimento porque a gente tinha bônus demográfico, enfim, tinham outras coisas acontecendo. Com o Fernando Henrique ensaiou uma recuperação, com o Lula ensaiou uma recuperação, com os equívocos da Dilma, caiu. A produtividade caiu nos últimos anos. Por causa dessa maluquice na política fiscal, enfim, no ambiente macroeconômico e também tanto intervencionismo estatal que deu errado. Hoje, o nosso trabalhador produz 25% do que o trabalhador nos Estados Unidos. 25%. E má notícia, a gente é ruim em todos os setores. A gente apanha em todos. Só se escapa a grande propriedade rural e a gente sabe por quê, que realmente aí é uma outra história. Precisa destravar essa produtividade. Então, primeira coisa para preparar o país para esse fim do bônus demográfico, que não é daqui 10 anos, é dobrando a esquina. É dar continuidade. Felizmente, essa agenda já começou.
Felizmente, a gente teve reforma trabalhista, essa reforma já começou, essa agenda já começou. Mas tem muita coisa que precisa ser feita. E essa não é uma agenda fácil. Tecnicamente é difícil, você tem que estudar os casos as experiências lá de fora. É uma agenda que também enfrenta a resistência, muitas vezes, dos setores. Cada distorçãozinha no Brasil tem dono. Nem que seja lá o cara do cartório que não quer acabar com burocracia porque ele ganha lá carimbando. Mas sempre tem um dono. Sempre tem um dono. Não é uma agenda fácil. Mas ela já começou. A outra boa notícia é que ela faz muita diferença. Essa agenda, ela tinha sido começada no primeiro mandato do Lula. Todo mundo anda meio de bronca com o Lula, mas é importante entender que ele teve também a sua contribuição para o país. Ainda que por pouco tempo. Ele tocou ali uma agenda microeconômica de muitas reformas em que 2 setores foram particularmente beneficiados: construção civil e mercado de crédito. E foi incrível a capacidade de recuperação da economia. A reação da economia foi muito forte. Trocando em miúdos, o que eu estou falando é o seguinte: olha aqui, a gente é torto para burro, a gente tem um monte de distorção e faz toda a diferença do mundo quando a gente começa a eliminar. A capacidade de reação do setor produtivo é forte. É forte. Então a gente pode se surpreender com os ganhos de produtividade que a gente vai poder ter se a gente avançar de verdade nessa agenda, que ela ainda está muito tímida. Vamos ver. Mas cai no colo. Tem que tocar esse negócio. Se não entregar, a gente vai ficar crescendo ali pouquinho, menos de 2%. É isso. Porque não vai ter a demografia para ajudar. Bom, falar em produtividade, a gente tem que falar em educação. Esses 2 gráficos aqui, eu sei que são difíceis de enxergar, eles são bem indigestos. Na verdade, o segundo é... Bom, hoje a gente tem, na nossa pirâmide etária, um número máximo, né? A gente tem hoje na nossa sociedade um número máximo de jovens. Então, o gráfico da direita é o número de jovens entre 15 e 29 anos, e aquele platô lá em cima é o momento que a gente está agora. A partir de 2022, começa a cair o número de jovens. Essa moçada é que vai segurar o piano. Tem que cuidar dessa moçada. E o quadro não está bom. Para começar, os indicadores de escolaridade, apesar da gente ter aumentado tanto o gasto com educação no Brasil, a gente gasta 6% do PIB, a gente gasta mal. Que a gente gastou muito. Dizer que os políticos não se preocupam com a educação seria injusto, porque aumentou muito o orçamento com a educação. O problema é que a gente está gastando mal. Para começar, a gente investe muito em universidade pública gratuita. Não tem problema em universidade pública. O problema é se é gratuita para todos. Hoje, o orçamento do MEC, 60% dele é para a universidade pública, 60 e 40 é para ensino fundamental. Antigamente era equilibrado, que já não era bom. Equilibrado já não era bom. E mesmo aquilo que a gente gasta no ensino fundamental, a gente não está gastando direito. Os nossos alunos ficam pouco tempo em sala de aula e a evasão escolar é enorme, que distingue o Brasil das outras experiências, de países parecidos com a gente, Colômbia, Peru. Nossa evasão é muito alta. 20% dos nossos jovens são nem. Vocês já ouviram essa expressão? Geração nem estuda, nem trabalha, nem quer nada com a vida. E por que não estuda? Porque a escola não consegue segurar. Má notícia, a evasão escolar, ela está associada à gravidez precoce das meninas e os jovens, os meninos, entrarem na criminalidade. Gente, isso aqui é responsabilidade nossa. Não tem essa porque esse governo, ou a sociedade se importa com isso, ou então a gente vai ficar patinando. Não tem essa. Não dá para esperar mais do político do que ele pode entregar. Isso aqui é reflexo das nossas escolhas. Tem que fazer reforma da Previdência e tem que melhorar a qualidade do gasto público. Ponto final.
A gente precisa reverter esse quadro. Tem uma janelinha. Agora, para não ficar todo mundo tão deprimido, tem histórias de sucesso em educação, viu? Tem histórias de sucesso. Um caso clássico, que é referência nessa literatura no Brasil, é a experiência de Sobral, no Ceará. O Cid Gomes, pode até parecer meio biruta, mas fez um tremendo trabalho. A sua secretária de educação, que hoje é vice-governadora, fez algo como colocar a meritocracia na escola, quer dizer, diretor e professor em que a escola, né, em que os alunos aumentam o rendimento, vão ser valorizados. E afasta o professor que não sabe dar aula, que não, né, põe o sujeito carimbando o dia inteiro, não tem problema, fica lá, carimbando o dia inteiro. Você paga para o sujeito não atrapalhar, porque é melhor isso do que ele ensinar matemática errado. Aliás, outro número, apenas 9% dos nossos jovens ingressam no ensino médio sabendo que deveriam de matemática. No PISA, que é aqueles prova internacional para medir a qualidade dos alunos, 70% dos nossos alunos não sabem matemática básica. Isso aqui não tem jeito. Discutir produtividade nesse estado de coisas fica complicado. Vamos entender essas histórias de sucesso e vamos tentar replicá-las. Bom, deixei todo mundo deprimido. Será que tem algum espaço para otimismo? Será que tem algum espaço para um cenário construtivo? É o que eu acredito, apesar do tamanho do desafio. Para começar, um pouco de sorte na vida ajuda. Vamos combinar que o Lula era bem sortudo, a Dilma era uma azarona e o Temer tem sido sortudo. O quadro internacional é hoje bastante benigno e acho que tem uma janela de oportunidade, né? Porque esse quadro internacional ele ajuda a manter a inflação baixa no Brasil, ajuda a manter juros baixos. Por quê? Nós estamos falando provavelmente de um início de um novo ciclo econômico mundial, que é essa melhora que a gente vê, né, nos indicadores econômicos. Claro que os Estados Unidos está numa fase mais avançada, mas grosso modo, vamos pensar assim, é um ciclo para a economia global como um todo. O crescimento dessa vez mais sincronizado em relação ao ciclo passado, que é esse ciclo que se encerrou. Ser sincronizado é muito bom porque ajuda a conter a volatilidade das moedas no mundo, quer dizer, o mercado cambial no mundo fica mais tranquilo. Então, por exemplo, 2014, 2015 foram anos em que o dólar se valorizava muito no mundo. Claro que aqui no Brasil foi muito mais, porque aqui a gente estava perdendo o grau de investimento, estava perdendo o ministro da Fazenda. Mas tinha de fato essa componente internacional que era Estados Unidos indo muito bem e o resto do mundo nem tanto. Muitos analistas temiam uma desaceleração muito forte na China, que o pessoal chama de hard landing, pouso forçado, que a China ia crescer só 3%, ia né, desacelerar tão rapidamente que em poucos anos ia crescer só 3%. Hoje todo mundo vai bem, então não tem razão para a moeda americana ter tremenda valorização. Isso ajuda muito o Banco Central aqui, porque a taxa de câmbio bem comportada ajuda a manter a inflação baixa. Outra coisa, a gente está falando do comércio mundial que volta, mas ainda, né, num ritmo favorável. Difícil a gente repetir esse ritmo lá de trás, por isso que eu falei que o Lula era sortudo. Aqui crescia bastante, mas tem um lado bom do comércio voltar de forma mais lenta. Aqui cresceu bastante na década passada, principalmente por causa da China. Era a China entrando na OMC, a China abrindo as suas fronteiras. Difícil repetir essa performance, mas tem um lado bom disso, que é manter a inflação baixa. Se a inflação no mundo fica baixa, não tem por que os banqueiros centrais dos países desenvolvidos fazerem aperto monetário. O Fed está subindo juros, o Banco Central americano está subindo juros, está.
mas não tem razão para fazer aperto de verdade, porque a inflação está indo bem. Então a gente está falando de um mundo que ganha atração, com o comércio mundial voltando, é um crescimento sincronizado que ajuda a taxa de câmbio a ficar estável e a inflação baixa ajuda a manter taxa de juros baixa no mundo e muita liquidez. Minha avaliação é que a gente tem anos ainda pela frente com um quadro parecido com esse. Então temos aqui uma janela, porque esse ambiente ajuda de fato a garantir fluxos para o Brasil, ajuda a manter a inflação baixa aqui. Não resolve o problema, mas é uma janela de oportunidade. Claro que a pergunta natural que vem com isso é: mas toda vez que o ambiente internacional é benigno, o Brasil não faz reforma. Então, não sei se isso aqui é boa notícia. Pois é, dessa vez vai ter que fazer porque o dinheiro acabou. Tem um lado bom do dinheiro ter acabado. A gente usou muito mal o dinheiro. O Brasil não soube administrar um período de bonança. Administrar o sucesso não é fácil. Vocês que são empresários sabem disso. Administrar o sucesso não é fácil. A gente não soube. A gente se atrapalhou. Achou que era para sempre, né? Então, acho que, mesmo com um cenário benigno, como o dinheiro acabou, vai ter que fazer reforma. Agora, é muito melhor fazer reforma com o ambiente macroeconômico tranquilo do que o câmbio explodindo, a Selic explodindo, daí é difícil. Então, temos que aproveitar essa janela. A outra coisa é que a gente já começou o ajuste da economia. Falei para vocês aqui o trabalho para começar a arrumar essas contas públicas. E a gente já colheu frutos disso. Já começamos a colher. A queda da inflação que o Brasil assistiu ano passado, entendam isso como a febre do paciente que cedeu porque o médico acertou o diagnóstico e o tratamento. Qual o diagnóstico? Tem que arrumar o fiscal. Regra de bolso para vocês. Toda vez que a gente vê país com inflação teimosa, como era o quadro que a gente estava vivendo, invariavelmente isso está associado a excessos fiscais. Isso está para lá de documentado na literatura econômica. A sorte ajudou na queda da inflação? Ajudou. Safra agrícola, o câmbio, que eu já citei, mas só a sorte não teria feito isso. A sorte ia gerar uma queda transitória e logo a gente ia ter subida da inflação, tudo de novo. Diagnóstico certo e tratamento certo. Dessa vez não vai dar para fazer CPMF. Dessa vez a gente vai ter que fazer coisa mais séria. A inflação ter caído, às vezes eu vejo alguns jornalistas, enfim, falando assim, a inflação ia cair de qualquer jeito. Com essa crise, claro que a inflação ia cair. Não é verdade, a gente podia estar numa outra patologia, que era aquele cenário em 2016, que se chama estagflação. Estagnação mais inflação. A economia está de joelhos, mas uma vez que o fiscal está uma bagunça, a inflação sobe mesmo assim, que é a tal patologia, né, parente da patologia de dominância fiscal que eu falei para vocês anteriormente. Portanto, a queda da inflação, gente, é o sinal que, estamos no caminho certo. Isso aqui já tem um papel importante para acalmar a sociedade. Não é coincidência que nos protestos de 2013, naquele momento, a inflação de alimentos era 15%. O descontentamento, o desconforto da sociedade era bastante claro. Os nossos jovens que não viveram a inflação, só quem tem cabelo branco viu a inflação do Brasil, sem saber estavam indo para as ruas protestar. Achavam que estavam protestando contra a tarifa de ônibus. Não, era inflação. Isso é um valor hoje da nossa sociedade. Que bom. Isso aqui é um fator que já ajuda a acalmar. E, obviamente, o benefício disso é que você corta juros e o diabo dessa política monetária é que ela funciona. Esse gráfico eu vou abusar um pouquinho no economês. A linha azul eu chamo de condições monetárias. Quando ela está acima de zero, aqui olhando o eixo da direita, significa que o Banco Central está apertando as condições monetárias, está subindo além do que
seria o estrutural necessário. Isso sempre descontando a inflação, tá? Em termos reais. Quando está abaixo da linha zero, ele está apertando as condições monetárias. Vejam que essa linha de condições monetárias, ela é praticamente o espelho dessa linha amarela, que é a variação do PIB. Aqui no caso, medida pelo Banco Central, que é uma medida mensal de PIB. E com uma defasagem de 6 meses. Por que 6 meses? Por que esse gráfico, as linhas, uma está 6 meses na frente da outra? Porque é o tempo que a política monetária demora para fazer efeito concreto na economia. O Banco Central aperta o botão, demora um tempo para isso se traduzir em recuperação da economia. Tudo isso para dizer para vocês que a política monetária, que já está nesse campo de expansão, tem todo esse caminhão aqui, ó, para se materializar. A gente vai ter, sim, crescimento mais robusto esse ano e está contratado. Vai ter. Então, ano passado colheu o corte, a queda da inflação e o corte de juros. Esse ano colhe a recuperação da economia. Ah, mas o meu setor ainda não sentiu. Vai sentir. Essa crise foi uma crise barra pesada. Essa recuperação ela vem em etapas, é diferente da crise de 2008, 2009, né, ali a passagem. Essa é uma crise que a gente criou, uma crise que mexeu mesmo nas condições financeiras da economia. Ela é mais difícil de ser superada. Vai em etapas. As pessoas compraram carro. Comprou carro, comprou bens duráveis, por um tempo não vai poder comprar outras coisas porque o orçamento está comprometido. Agora no carnaval, o setor de turismo está todo feliz. Essa foi ótima. Então vai em etapas. Vai em etapas. Mas vai ter um movimento mais disseminado, né, de recuperação da economia. Claro que tem setor é mais, tem setor que é menos, mas isso vai ficar claro ao longo deste ano. Os consumidores estão ali, né, fazendo a lição de casa, reduzindo dívidas em atraso, que ainda é muito alta, mas já reduziu, e com a queda dos juros já não comprometem a mesma quantidade de recursos para pagar a dívida, para pagar a sua dívida. Então o consumidor está ali, está melhorando, né? O crédito está voltando, o medo do desemprego ainda é muito alto, até porque eu acho que o governo tem uma tremenda dificuldade para explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? Fosse o PT já teria tirado isso de letra faz tempo. De fato, o PMDB não é um partido que consegue, né? O Temer não consegue se comunicar, mas estão caminhando. Provavelmente este ano a gente vai ter o consumo crescendo, portanto, acima do PIB. Confiança do empresário voltando, ainda está no campo pessimista, mas está caminhando rapidamente aí para o otimismo. Isso aqui é muito importante para aumentar contratações, né? A gente teve já uma interrupção de demissões na economia até antes do esperado, e agora a gente já começa a ver alguma geração de vagas. Esse gráfico em azul é emprego formal, emprego com carteira. E aqui no caso, obviamente, passando um filtro para tirar o padrão sazonal de cada mês para a gente conseguir enxergar de fato a tendência dessa série. O desemprego começou a cair, vai ficar alto, tá? A taxa de desemprego ainda vai ficar alta. Por quê? Por uma questão cíclica. Quando começa a gerar vagas na economia, aquele sujeito que estava, que a gente chama no desalento, não ia procurar porque falava, para quê? Vou gastar sola de sapato à toa, não vou conseguir nada, ele deixa de procurar trabalho. Quando as vagas reaparecem, ele fala, epa, agora está valendo a pena. E na hora que ele sai para procurar trabalho, ele entra na estatística. Taxa de desemprego não é quem está sem trabalhar. Taxa de desemprego é quem está sem trabalhar e está procurando. Aquela moçada neném que eu falei, por exemplo, não entra na estatística, não está procurando. Então, o desemprego vai continuar alto. Agora, do ponto de vista da confiança do consumidor, do ponto de vista das intenções de consumo, o que importa de verdade é essa variável aqui. Essa daqui subir. E essa a gente acha que vai ganhar atração. Já começou, na verdade,
a gente acha que deve ganhar tração. Essa melhora do ambiente econômico é muito importante, porque isso acalma a sociedade e a gente reduz o risco de apelos populistas na eleição. Economia é muito importante para a gente aqui no Brasil. Nós tivemos 2 processos de impeachment do país. Nos 2 casos foram presidentes que colapsaram a economia e não conseguiam, não tinham nem condições políticas e nem sabiam bem como corrigir. Né? Tinha lá o ministro da Fazenda sozinho, falando que tinha que fazer reforma, mas o governo não conseguia. O Fiat Elba e as pedaladas foram fatores secundários. O que expulsou os 2 presidentes foi o colapso econômico. Agora a gente tem um presidente lá que ninguém gosta dele. Hoje eu estava lendo no jornal que políticos que têm foto e tem foto dele nas redes sociais mandaram tirar tudo, tira tudo, ninguém quer aparecer com o Temer. Se bem que agora com a intervenção no Rio, capaz dele melhorar um pouco a situação. Mas ninguém foi na rua espontaneamente para pedir fora Temer. Espontaneamente não foi. Por quê, hein? Ninguém gosta dele. Porque a economia está sendo arrumada. Nós somos um país com desafios sociais. As pessoas querem cuidar da vida. Não é hora de protestar, né? Não estou fazendo essa recomendação. É um cálculo que as pessoas fazem. Eu vou cuidar da vida. Eu só vou protestar, só iria protestar se tivesse aquele colapso maluco. Portanto, quando vocês veem agora os candidatos possíveis procurando ministro da Fazenda de grife, todo mundo agora está procurando um ministro bacana e tomando cuidado com o que fala, eu estou achando isso ótimo, porque mostra que a nossa classe política entendeu que não dá mais para fazer gracinha com a economia, que a sociedade não aceita. O sujeito não termina o mandato. Eu estou achando ótimo. Bom, tem que olhar o mercado de crédito, está começando a melhorar, mas as empresas ainda estão muito machucadas. Essa é uma variável que eu olho bastante, muita dívida ainda em atraso, muitos pedidos de recuperação judicial. A boa notícia é que certamente o pior já passou e a gente começa a ver uma melhora no mercado de crédito, isso aqui é essencial. Das variáveis econômicas, a que eu mais olho são essas ligadas ao crédito, até porque elas têm implicação no mercado de trabalho. Por hora está melhorando, devagar, mas está melhorando. Óbvio que a queda de juros ajuda a acelerar essa melhora. Bom, então juntando tudo isso, eu passo para esse ponto que é o seguinte. Então, como é que vai ser esse ano? Como é que vai ser a campanha? Como é que está esse ambiente político? Eu acho que ele é menos tumultuado do que as pessoas imaginam. Acho que vai dar menos volatilidade do que se imagina. Para começar, por todas essas questões que eu comecei já falando para vocês. O ambiente econômico mais favorável reduz o apelo para o populismo. Segundo item, o dinheiro acabou. Para ser populista você tem que ter dinheiro. Acabou o dinheiro. Hoje, se você não fizer ajuste fiscal, você corre o risco de não terminar mandato porque você vai estar violando alguma regra constitucional, fora o ambiente macroeconômico. Outra coisa, hoje tem TCU funcionando, as instituições de controle estão em cima. Hoje a Dilma não ia conseguir fazer o que ela fez. Não ia. Hoje o TCU está de olho. Outra coisa, eles tiveram lições aqui de 2014. 2014 a campanha foi vergonhosa, os problemas foram negados. A Dilma passou um mundo ali no Brasil que não existia. Pois é, na hora que ela ganhou a eleição e teve que fazer o ajuste, nem o partido dela aceitou. Isso é uma lição para a classe política. Tem limite para se meter em campanha, porque você corre o risco de ganhar a eleição. E aí? Candidato que quer ser competitivo, porque se o sujeito não é competitivo, ele fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Não é competitivo mesmo, vai lá, faz um barulho,
a moçada adora, pronto. Se o sujeito quer ser competitivo, vai ter que medir as palavras, porque ele corre o risco de ganhar. Daí vai ficar que nem a Dilma, ai, e agora? O amadurecimento do debate econômico no Brasil é muito grande. Aliás, esse foi um legado da Dilma, que ela fez tanta bobagem, que pelo menos ela mostrou coisas que a gente não pode repetir. Quando o Fernando Henrique tentou fazer a reforma da Previdência 20 anos atrás, ninguém entendia o que era aquilo. Há 2 anos atrás, ninguém queria escutar ainda. Hoje, todo mundo sabe que tem uma tal de uma reforma da Previdência. A mudança do debate é impressionante. Isso aqui é importante para os políticos, porque reduz o custo das medidas. Se a sociedade está muito contra, a classe política não abraça. Não tem salvador da pátria. A sociedade hoje é muito complexa. Acabou PT, PSDB, a polarização. Hoje os interesses são os mais diversos possíveis. O próximo presidente não vai ganhar com uma margem ampla. Provavelmente vai ganhar apertado, com muita abstenção, porque a sociedade está muito desconfiada. O dia seguinte vai ter que ser de negociação, negociação, negociação. Não vai dar para fazer do jeito que ele quer. Ele vai ter que negociar e negociar e negociar. Isso é bom. Não tem salvador da pátria. Aliás, um ponto que é importante colocar para vocês, a gente tem um certo fetiche de olhar a figura do presidente, não sem razão. Os presidentes que a gente teve no período democrático foram figuras marcantes, né? Para o bem e para o mal. Não tem mais isso, gente. O que a gente tem que olhar é quem vai junto. Ai, mas aquele cara é tão sem graça. Tá, é sem graça. Mas e se ele tiver bons operadores políticos? E se ele tiver um time econômico competente? E se ele tiver ministros competentes? O Temer, por acaso, era alguma figura, né, carismática? Não. Fez um monte de reforma. A gente tem que olhar quem vai junto. E certamente quem é o vice-presidente também, né? Outra coisa, essa ideia de que vai ter um monte de candidato, tá tudo tão indefinido. Não! As campanhas custam caro e as novas regras eleitorais inibem muitos candidatos. Os partidos preferem direcionar os seus... A não ser que o candidato seja, né, ou ideológico ou muito bom, os partidos preferem não ter candidato a presidente e usar o seu dinheirinho para garantir vaga no Congresso, porque vai ter cláusula de barreira ali virando a esquina também. Muitos nomes que a gente vê aí aparecendo não vão se viabilizar, porque os próprios partidos, quando o sujeito vai, vamos discutir a minha candidatura, os partidos viram de lado, não, veja bem, não são tantos assim. E aumentou muito a chance de ser alguém de centro. A esquerda está bem perdida. Não sabe o que faz. Lula, bem confusa. E deu errado, né? Deu errado a política da Dilma. Outra coisa para colocar para vocês. Não é que está aparecendo um monte de nome maluco, de gente maluca. Tem pessoas arrumadas, tudo bem. Um tem tique nervoso, outro é sem graça, tem de tudo. Mas são pessoas, a gente vê mesmo uma discussão de agenda. Existe agenda no país, não é que a gente está totalmente perdido. Então, tudo isso para dizer para vocês, ainda mais lembrando o pragmatismo da nossa classe política, que faz essa análise custo-benefício, é que eu acho que vai ser menos volátil do que se imagina, menos indefinido do que se imagina. E vamos ficar alguns meses em que a coisa vai ficar no reme-reme. Vai ser só depois da Copa, início da campanha, que essa coisa vai pegar. Mesmo em 2014, em que tinha muita preocupação, né? Não é preocupação, parecia um cenário muito binário, com a Dilma era uma coisa, com a Aécio era outra, mesmo naquelas condições, o mercado financeiro deu sim o benefício da dúvida. Quando a gente olha o comportamento de preços de ativos em 2014,
a gente percebe que o comportamento deles não foi muito diferente daquilo que era esperado, dado o cenário internacional. 2014 foi um ano de valorização do dólar. Esse primeiro gráfico mostra o real no Brasil e a linha cinza, o dólar no Brasil, e a linha cinza mostra o dólar no resto do mundo. Claro que está em dois eixos aqui, se eu colocasse todo mundo no mesmo eixo, o Brasil, o real, oscila muito mais. Mas fazendo esse truque aqui para a gente enxergar tendências, vocês podem ver que quanto a moeda brasileira se depreciou em 2014 era dentro do esperado, ou quanto o dólar se valorizou em 2014 foi mais ou menos dentro do esperado. Mesmo mudando a métrica, comparando o Brasil com a média de América Latina, não é bem média de América Latina, média de 4 países que são países arrumados: Chile, Peru, Colômbia e México. Eles são arrumados. Vocês veem que em 2014 a gente sofreu mais, mas também não foi muito mais. Que hora que a casa caiu mesmo? 2015, quando ficou claro que a Dilma não conseguia fazer o ajuste fiscal. Aí a gente teve uma reversão. Esse paralelo que eu quero fazer com vocês. 2018 vai ser um bom ano. O mundo ajuda, aqui a gente vai estar crescendo, a sociedade está mais calma, as ruas lotaram no carnaval. Vocês devem se lembrar que 2014 demorou para as pessoas se animarem com a Copa. Vocês lembram disso? Demorou, foi na véspera ali. Até as vésperas não tinha ninguém com bandeirinha do Brasil na janela, mesmo a Copa sendo no Brasil. Era um baixo astral danado. E o governo morrendo de medo de protestos. Hoje não, gente. Mudou a confiança. Por que a gente vai ter mesmo uma eleição tão... um mercado tão tumultuado assim? Penso que não. Agora, 2019 é ano da verdade. Ou faz ajuste, ou aqueles problemas todos que eu falei no início da minha fala, da minha palestra, eles vão aparecer de forma dura. O ano da verdade é 19, não é 18. Mesma coisa quando a gente olha a bolsa aqui no caso em dólar, a gente apanhou em 14 comparado à América Latina? Apanhamos. Os 4 da América Latina, apanhamos. Muito? Não. Aí está todo mundo no mesmo eixo. Não. Onde a gente foi apanhar de verdade? 2015. Expectativa de inflação do mercado. 2014 estava bom? Não estava bom não. 6%. Não estava bom não. Agora está em 5%. Expectativa para frente, né? 2 anos para frente. Olha aqueles 10% que eu falei aqui para vocês. Olha como é que ficou em 2015, na hora que viu, e aí o início de 16, que eu comentei com vocês, que estava próximo de 10. O ano da verdade é 19, não é 18. 18 é um bom ano. Agora, vejam que para que a gente tenha condições de ter também um bom ano de 19, tem que ter essa entrega. E essa entrega precisa de apoio do setor produtivo. Não é o pobre que vai para a Avenida Paulista pedir reforma da Previdência porque tem medo de espiral inflacionária. Isso é uma responsabilidade de todos nós. É essencial que o setor produtivo dê apoio e fico muito feliz que isso foi colocado aqui inicialmente pelo Léo. Finalizando, que eu já falei demais, acho que eu já estourei meu tempo assim um montão, peço desculpas. Sim, é um momento particularmente importante, um monte de desafio, mas eu penso que hoje nós estamos muito melhor posicionados para lidar com esses desafios do que no passado. Não vai ser fácil? Não vai ser. Mas hoje eu acho que a gente está mais maduro para lidar com isso. Então, acho que dá para a gente ter, sim, uma visão construtiva. É isso, pessoal. Obrigada. Nós vamos abrir espaço agora para 4 perguntas. Então, nós estamos com os microfones aqui nas laterais. Quem desejar, já levante a mão. Já temos um inscrito, 2. Temos ainda 2 vagas. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para já agradecer a Valor Investimentos e a XP Investimentos que proporcionaram a vinda da nossa palestrante aqui hoje. Então, muito obrigada, Valor e XP. Vamos à primeira pergunta, por favor. Parabéns, Reina. Sabia, por isso que eu vim correndo assistir sua palestra e trouxe também minha esposa, que já era sua fã e que aprecia bastante. A minha pergunta é única e muito rápida.
No meu prognóstico, a previdência necessária, mais que tudo, todos sabemos disso, que depois de passado o primeiro turno das eleições, eu acredito que de cada 6 deputados e senadores, de cada 10 deputados e senadores, somente 4 irão voltar para a Câmara ou o Senado. Os outros vão ficar ali, a Deus dará, perdidos, já perdidos na eleição, e por qualquer migalha eles vão dizer: agora eu voto a Previdência que você quiser por um empreguinho para mim, para o meu filho, sei lá para quem. Eu acho que isso nós vamos ver. E nessa hora que Temer vai pegar essa turma e vai dizer: vota lá, não é essa Previdência que está colocada aqui, é aquela antiga que começou. Até isso pode acontecer. O meu prognóstico é esse. Olha, eu vou torcer para você estar certa. Ok. Boa noite. Zena. Cadê? Eu entendi, né, que você falou que o Lula foi um cara de sorte, né? Ah, foi. E foi a maior corrupção da história do mundo, né? Aí onde está a sorte? A sorte que eu estava falando era em relação ao cenário internacional. Ele pegou um momento do cenário internacional que foi espetacular. O comércio mundial crescia 7, 8%, o preço de commodities explodia, o Brasil, por causa disso, né, balança comercial lá em cima, a gente acumulando reservas, ganhando grau de investimento. É nesse aspecto. Agora, a gente se lambuzou, né? A gente se lambuzou. Tudo estava dando tão certo e deu bobagem. Mas ele pegou a casa toda ajeitadinha, ele só foi o cara que... Olha, ele pegou, o Fernando Henrique deixou uma tremenda de uma herança, mas eu vejo assim, o segundo mandato do Lula foi bem ruim, mas o primeiro mandato foi muito bom. O Lula, no primeiro mandato, peço desculpa se tiver alguém de esquerda aqui, mas ele rasgou o manual